E quem está aqui com a gente para comentar essa renovação do decreto e falar um pouco sobre assistência e esse trabalho de monitoramento da seca no estado é o coordenador estadual da Defesa Civil, Marcos Carvalho. Bom dia, Marcos. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96. Olha, o Potiguar tem acompanhado uma melhoria das chuvas, tem chovido bem desde o ano passado. E por que, aí vem a pergunta, por que renovar mais uma vez o decreto de emergência? A situação de decreto de emergência é uma situação que atesta uma situação de anormalidade. Realmente, como você falou, desde 2018 nós temos um aumento gradativo nos índices pluviométricos, no registro desses índices. Contudo, os índices pluviométricos registrados em 2018 e 2019, eles propiciaram uma melhoria geral na situação hídrica. Contudo, em virtude da característica do semiárido, as chuvas aqui no RN elas são bem irregulares e elas não foram suficientes para dar uma recarga satisfatória nos reservatórios. Isso é o que traz tanto os relatórios expedidos pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Instituto de Gestão das Águas, IGARNE, e pela CAERN. E em virtude justamente dessa insegurança hídrica, ainda temos muitos reservatórios, vários reservatórios importantes, que são aqueles acima de 5 milhões de metros cúbicos capacidade de acumulação, completamente secos. É o caso de Gargalheiras, por exemplo, do Acari. É o caso de Gargalheiras, é um dos exemplos. Numa situação bem crítica, numa área bem crítica, que é o Alto Oeste, ainda é crítica, por exemplo, o reservatório de Pau dos Ferros está completamente seco. Na região do Seridó, na região do Trairi, são as áreas que ainda... E o Itães, lá em Caicó, como é que está a situação? Também seco. Também seco, né? Então, a gente citou aqui pelo menos 3 reservatórios importantíssimos estado, né? Para o estado, para a reserva, para a segurança hídrica do estado, que estão secos. Há exemplo de vários outros. Ou seja, choveu, mas choveu em algumas regiões e não em todas elas, que desce para a gente ter um acúmulo maior de água. Exatamente, né? Exatamente. Inclusive, esse monitoramento é realizado tanto pelo governo do estado, através da sua secretaria e seus órgãos de gestão hídrica, como também pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Uma referência que nós temos da ANA é o monitor das secas, e que é utilizado pelo Comitê de Gestão da Seca aqui no estado, de combate aos efeitos da seca, que nos dá justamente esse resultado, esse panorama. Nós temos hoje uma situação de seca grave ainda na região do Seridó, Trairi. O decreto abrange quantos municípios, Marcos? São 135. Nesta versão é um decreto novo, é um novo decreto de 180 dias, o que se encerrou dia 7 também era de 180 dias e cobria 148 municípios. Então houve uma redução no número de municípios, né, dentro do decreto, mas é claro, está praticamente o mesmo número. Né? Exatamente. A redução se deu sobretudo nos municípios do leste oriental do estado. Da porção leste, houve um engordamento do que nós chamamos de área sem seca relativa, que é uma mancha que relaciona os municípios onde você teve um índice pluviométrico maior. Agora, explica para o nosso ouvinte a importância da renovação do decreto de emergência, no caso para o governo do estado e para o trabalho da Defesa Civil. Ok. O primeiro efeito, a primeira visão que se tem do decreto, e o primeiro efeito dele é a possibilidade de você desenvolver políticas na gestão hídrica que leve a população à melhoria nessa área, como por exemplo, uma ampliação de uma adutora, uma construção de um reservatório, a abertura de um canal. Esse decreto ele possibilita a facilitação do trâmite dessas obras hídricas. E numa situação onde você tem aquele tratamento paliativo, que são os carros-pipa, ele também, o decreto possibilita a Secretaria Nacional de Defesa Civil e o Estado, eles só podem agir com carros-pipa em áreas onde
tenha sido decretada a situação de emergência pela seca, como é o caso ainda que para esses 135 há possibilidade justamente dessa operação, além dos financiamentos, refinanciamentos de propriedades rurais, entre outras, seguro safra. É uma série de benefícios que o decreto traz. Evidentemente, traz algumas responsabilidades. Por exemplo, um município que está no decreto de situação, ele fica orientado a não financiar, por exemplo, eventos públicos com o erário do município, entre outros. Até festa de padroeira? Desde que não haja investimento do erário municipal, a orientação é que ele pode realizar pela iniciativa privada. Agora, o recurso do erário municipal, nós orientamos que ele não utilize enquanto da vigência do decreto. Como é que está a parceria com os municípios, né? Dentro desse ambiente de combate às secas, né? de monitoramento da seca, mas também com relação a outros sinistros, né? E outras situações de emergência? Isso, a Defesa Civil ela tem trabalhado, o nosso maior foco realmente é a articulação com os municípios. Hoje nós temos 155 coordenadorias municipais de Defesa Civil que estão sendo capacitadas dentro de um processo de capacitação continuada, e essas coordenadorias, elas bem estruturadas, elas é que vão fazer os levantamentos das áreas de risco, por exemplo, que vão fornecer documentos que vão embasar o reconhecimento federal para o decreto de situação de emergência. E falando sobre isso, é importante salientar que a partir de hoje o novo decreto da seca vai ser publicado amanhã no decreto, mas a data dele é do dia 8, certo, do domingo. A partir de hoje, os 135 municípios que estão cobertos pelo decreto, eles vão começar a receber ligações da Defesa Civil do Estado para que eles comecem a preencher um formulário de informação de desastres, é o que diz, porque a seca é o desastre. É um desastre natural. É o desastre natural, ele é gradativo, as pessoas muitas vezes não o veem como um desastre, mas é um desastre, é o maior desastre do nosso estado, diga-se de passagem. E a partir de hoje, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil vai estar entrando em contato com esses municípios, orientando-os com relação ao preenchimento do formulário de informação de desastres, muito conhecido no município por FIDE, e o relatório de perdas e danos do município, o DEMAT. Então, a partir de hoje, esses municípios vão receber essas orientações para entrar na plataforma S2ID, que é a plataforma do Ministério do Desenvolvimento Regional, para preencher esses formulários, porque são importantes para o reconhecimento dos municípios. Tá, você fala que é importante, mas eu pergunto, isso tem funcionado? E do ponto de vista prático, isso tem dado algum resultado? Tem dado resultado e tem possibilitado várias medidas, como por exemplo a manutenção dos carros-pipa, onde isso é necessário, políticas de perfurações de poços, políticas de ampliação de adutoras. Só para você ter uma ideia bem prática, neste final de semana, na sexta-feira, melhor dizendo, nós tivemos a governadora do estado inaugurando ou reativando o sistema adutor de Pilões, que desde 2012 aquela população não tinha água na torneira. Que coisa, hein? Então, essa política, ela tem se ampliado, ela tem sido favorável, e ela jamais vai ser eficiente sem a participação dos municípios. É por isso que nós estamos no trabalho para que estes outros 12 municípios que ainda resistem a nomear e estruturar suas defesas civis façam. Esses municípios, quais são os municípios? Você tem lembra de cabeça ou não? Olha, os 12 por nome, para não cometer nenhum equívoco, eu prefiro até nem informar que eu não estou com a relação deles, mas são aqueles municípios do litoral oriental.
Olha aí, parece que está chegando aí. Esses que saíram. Mas dos 12 são litoral oriental. São justamente aqueles municípios que não sentem o efeito da seca. Como eles não sentem o efeito da seca, eles geralmente não precisam refinanciar a dívida de agricultores, acessar o seguro safra, ou então não precisa de carro-pipa, porque você tem uma distribuição de água muito melhor, eles relaxam. Mas esses 12 municípios... Tá, mas é bom lembrar que a coordenação de defesa civil, que deve ser instalada, não é só para seca, né? Não, de forma alguma. O município pode estar sujeito a outro tipo de intempérie. Exatamente. Né? Outro tipo de desastre ambiental. Isso. Por exemplo, uma enchente. Exatamente. Pronto. Exatamente... Esse ponto que você colocou é importantíssimo, porque, por exemplo, nós temos aqui no litoral oriental, que estão fora do decreto da seca, como, por exemplo, Canguaretama, Natal, Parnamirim, Touros, que estão sofrendo pelo desastre do avanço do mar, o que nós chamamos na Defesa Civil de erosão costeira marinha, e temos ações desenvolvidas nesses municípios. Então, é importante que esses municípios eles tenham suas defesas civis estruturadas. No caso de Natal é a capital. Natal não tem defesa civil? Não, Natal tem defesa civil. Não, desculpe. Você citou exatamente. Colocou Natal, eu fiquei impactado. Não, né? Esses estão fora. Natal tem uma das defesas civis mais atuantes que nós temos no estado e bem estruturada. Eu citei esses 4 municípios como 4 municípios que estão fora do atual decreto e que possuem desastres instalados. Sobretudo, Natal tem um combo. Natal nós temos a erosão costeira marinha, nós temos movimentos de massa, como por exemplo o Passo da Pátria, o Mãe Luísa, o Jacó, e temos também os alagamentos. Isso para ficarmos nos desastres naturais, né? Exatamente. Vamos citar outros. Mas importante bater e reafirmar o bom trabalho da Defesa Civil aqui na nossa capital, né? Exato. Então, esses municípios eles não são obrigados a organizar uma estrutura de defesa civil, Marcos? Eles são obrigados. Legalmente, eles são obrigados. E quem os obriga? E quem os obriga é uma legislação federal, a 12.608. E é uma legislação federal, ela obriga os municípios, e nós fazemos no estado um trabalho de conscientização, de articulação, mas infelizmente é aquela questão, se eu não tenho uma percepção do risco, o que nós estamos trabalhando, o que nós trabalhamos nas capacitações principalmente, e se eu não tenho a percepção do risco, eu acho que a defesa civil do município pode ser instalada no momento posterior. É por isso que nós reforçamos com os gestores municipais que não apenas edite a legislação do município instalando a defesa civil, mas que ele efetivamente instale a defesa civil e forneça os meios para que essa defesa civil ela seja atuante. Não papel, não. Exatamente. Uma solenidade na prefeitura. Não apenas para cobrir protocolo de forma alguma. Tem que ser na prática. Tem que ser na prática. Para raler, como diz o nosso querido Riva Júnior, né? Tem que ser para raler. Até porque é no município onde acontece o desastre. Claro. Então, a defesa civil... A vida da gente é um assunto local. É verdade, é verdade. Por que a gente esteja, então, a percepção do município é fundamental no processo. A velocidade do atendimento à população é fundamental que o município tenha essa percepção e tenha essa articulação, porque a Defesa Civil do Estado ela chegará e o Corpo de Bombeiros chegará no segundo momento, mas no primeiro momento é a Defesa Civil do município que faz toda a diferença. Nós temos mais um tempinho, eu queria que você falasse mais sobre esse trabalho da erosão costeira, né, que tem preocupado muitas populações de vários municípios aqui do nosso litoral. Onde a situação é mais grave hoje, Marcos? A erosão costeira marinha hoje é uma preocupação nacional. A Defesa Civil, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que está dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tem discutido, nós já fomos a Brasília para discutir uma série de videoconferências só esse assunto específico, porque ele tomou uma dimensão muito grande. O nível do mar realmente está aumentando por conta desse problema do clima, da questão da camada de ozônio.
situações que muita gente não quer aceitar que existe problema climático desse país, né? É verdade, é verdade. E o que acontece aqui no estado, como não apartada da realidade do país, nós temos uma série de municípios que hoje já sofrem efetivamente um avanço dessa costa. Um que eu falei agora há pouco tempo foi justamente Barra de Cunhaú, onde nós que fica em Canguaretama, onde, para você ter uma ideia da velocidade do processo, nós tivemos num dado momento em 60 dias o mar avançar em direção ao continente mais de 300 metros. Você tem touros também com esse problema? Touros com esse problema. Macharanguape, se eu não me engano. Macharanguape, nós temos Caiçara, nós temos Natal, nós temos Nisa Floresta, nós temos Parnamirim. Ou seja, nós temos Galinhos. Qualquer cidade, vilarejo à beira da praia. À beira da praia, nós temos instalado esse desastre. Para você ter uma ideia, Sagi, ela já perdeu grande parte da área urbana do município para a erosão marinha. Caiçara do Norte é uma situação onde, em Marés de Cisígio, você tem a cidade inundada, você tem Galinhos, que é uma das situações mais complicadas que nós temos, em virtude da posição dela. E você é tudo muito sensível. Ela fica quase isolada, é quase uma ilha, né? Quase tem um acesso ilha. Ainda por terra. Eu visitei Galinhos. Galinhos é uma cidade maravilhosa, mas ela quase é uma ilha. Exatamente. Né? Quem tem nos dado um suporte excepcional no apoio a estes municípios é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através dos departamentos de Geofísica, Geologia e Engenharia Civil. E do ponto de vista prático, o que é o governo do estado, não só o governo do estado, mas o governo federal também, tem feito para minimizar esse problema da erosão costeira? Olha, o que acontece, efetivamente nós temos levado a universidade, articulado com os municípios, levado à universidade. Nós temos 2 doutores em dinâmica marinha e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós temos discutido esse assunto em Brasília e nós temos conseguido recursos no governo federal para aportar as ações nesse sentido. Como, por exemplo, Canguaretama, voltando mais uma vez, a Barra de Cunhaú. Existe uma obra lá, um enroncamento que foi feito para proteger a praia. Aqui em Natal nós temos tanto Ponta Negra como a Praia de Areia Preta, com obras nesse sentido. E as nossas medidas são sempre de articulação para trazer o recurso, orientar onde o Estado deva aportar os recursos, em que tipo de obra. Agora, é importante salientar que não basta apenas você trazer o recurso, você precisa desenvolver estudos que apontem qual a melhor solução. Porque, por exemplo, Galinhos, você vai poder realizar o que os profissionais chamam de endurecimento da costa sem um estudo, porque aquilo é uma área tão sensível, uma área extremamente... A dinâmica é muito grande, porque você pode agravar aquela situação, ou você pode simplesmente transferir aquele problema para a praia vizinha. Você resolveu com, digamos, um condutor de corrente, um espigão, um enroncamento, mas você pode, se você não tiver o estudo adequado para aquela obra, você pode ter desde o agravamento daquela situação, ou a transferência do problema para uma área posterior. Exatamente. Então um assunto tem que ser acompanhado de perto, como você falou, um problema nacional que também atinge o nosso litoral. Olha, o Comitê Estadual para Ações Emergenciais de Combate aos Efeitos da Seca é formado pelo Gabinete Civil, Defesa Civil, aqui representada pelo coordenador Marcos Carvalho, Secretaria da Agricultura, né? Secretaria de Recursos Hídricos, o IGARNE, CAERN e EMPARNE. Então, é uma atividade multissetorial, né? Então, todo mundo tem uma participação dentro do governo ajudando nesse combate, né? Exato. É uma ação conjunta, onde o governo do estado reúne todos os órgãos que podem dialogar nessa área do convívio com a seca e no combate aos efeitos dela, de forma a possibilitar realmente que
o documento, o decreto e as ações posteriores a eles não sofram questionamentos e efetivamente tragam resultados para a população. É isso aí, eu queria agradecer a presença do coordenador estadual da Defesa Civil, Marcos Carvalho, desejar boa sorte. O decreto será publicado amanhã no Diário Oficial do Estado, mas os efeitos dele já estão valendo desde ontem, desde o dia 8, e vamos acompanhar esse trabalho, a parceria da Defesa Civil com os municípios. Obrigado, Marcos, por sua participação. Nós aqui agradecemos e tenham um ótimo dia. É isso aí.